Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu sou Camila e estou com Marcos nesse projeto, no qual nós estudamos semanalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, nós estamos hoje no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nos quais nós já passamos pelo tema das causas atuais das aflições. E Marcos encerrou, no último vídeo, as causas anteriores das aflições, onde Kardec brilhantemente nos informa que muitas vezes nós passamos por algo e aí, quando nós vamos reencarnar, nós fazemos planos para que nós possamos aprender e expiar, aquilo que nós fizemos na vida anterior. É o nosso processo de cura, né? E aí, foi muito claro, achei muito bacana a parte final em que o Marcos fala que o sofrimento, ele tem muito a ver com a questão da resignação. E aí Kardec fala que depende de cada um tornar esse sofrimento proveitoso e não perder-lhe os frutos pelas suas reclamações, sem o que estaria para recomeçar. Então, nós aqui temos que entender, de certa forma, a bênção que é o sofrimento, o porquê que o sofrimento é bom. O sofrimento, ele nos torna melhores, né? É com o sofrimento que nós podemos ajustar as contas, né? Acertar as contas com o passado. E aí, falando de passado e falando das leis divinas que são tão certas, tão lógicas, quando nós pegamos um pensamento lógico, um pensamento justo, nós vemos que isso tudo é muito justo, né? E aí, falando do passado, hoje eu vou entrar no tema esquecimento do passado, é o item 11. E aí, Kardec começa a falar o porquê que nós esquecemos o passado, né? Porque é muitas vezes assim, não sei vocês, mas às vezes eu tenho esse sentimento olha, se eu soubesse o porquê que eu tô sofrendo, é mais ou menos assim, né? Tá, joia, já entendi que eu tô aqui, que eu sofri por causa de uma coisa que eu fiz no passado, mas se eu soubesse o porquê, a razão pela qual eu tô sofrendo, eu acho que isso seria mais fácil, né? Com que eu aceitasse, seria mais fácil das coisas fluírem. E aí Kardec vem nos dizer que não seria mais fácil não, né? Que esse amadurecimento da alma através da resignação, através dessa página em branco, que é a reencarnação, né? A reencarnação é isso. Eu tenho uma página em branco e eu posso reescrever a minha história e aprender. Óbvio que vão ser levados em conta os meus erros e acertos do passado, lógico que serão levados em conta, mas é uma nova oportunidade, né? E aí Kardec começa falando que nós temos que o esquecimento não é em vão, não, quando nós ligamos a ideia de esquecimento e de aproveitar as experiências anteriores, porque é mais ou menos isso. Então, se eu esqueci, eu não estou aproveitando a experiência que eu adquiri na vida anterior. E aí ele já começa rechaçando essa ideia, no primeiro momento. E aí ele fala que se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil, né? Em alguns momentos, eu acho que nós realmente temos que acreditar na misericórdia divina. Muitas vezes nós conseguimos racionalizar e entender o caminho. Em outros momentos, cabe a nós, de fato, acreditarmos na misericórdia divina, porque tem coisas que a gente, de fato, não consegue entender. Então, se nós acreditamos que Deus é justo e bom, nós também temos que acreditar que este mecanismo, que as leis divinas são imutáveis e são justas, nós também temos que acreditar que esse mecanismo do esquecimento, ele também perpassa por esses critérios de justiça, de bondade, né? E aí ele fala, se Deus julgou conveniente,
é porque isso deve ser útil. Com efeito, essa lembrança teria, e aí ele começa a conjecturar sobre isso, teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou bem exaltar o nosso orgulho. Então, às vezes, você fez uma coisa massa. Nossa, fiz uma coisa super bacana no passado. E aí, aquilo exalta o seu orgulho e vai ser uma casca de banana para você. Ou, às vezes, você fez uma coisa tão ruim, mas tão ruim, que aí vai te humilhar e né, você vai passar pelo sentimento de culpa, aquela culpa extremamente improdutiva e vai falar, nossa, eu tenho que sofrer mesmo. Então tá vendo que nem para um extremo, nem para o outro, nem para um caso, nem para o outro serve, nem para o que é bom, para o que fizemos de bom, nem para o que fizemos de mal, de ruim. E aí fale, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio, em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. E ele fala, o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu. Então, há essa questão, então eu matei alguém no passado, vou renascer nessa família, né? Vou renascer com essa pessoa sendo um familiar. Olha a confusão, se todo mundo lembrasse disso, né? E aí, se reconhecesse nelas que odiou, talvez o ódio se revelasse, em todos os casos seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode bastar. Ou seja, a lembrança do passado é necessária? Não. O que Ele nos deu que é necessário para o nosso adiantamento? A voz da consciência e as tendências instintivas que nos tira do que poderia nos prejudicar. E aí ele vem falando mais para frente dessa voz da consciência e dessas tendências instintivas, porque são desenvolvidas, né? Então ele fala: ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Então, cada existência é uma página em branco, né? Na qual nós podemos iniciar uma nova história. E aí, lembrando que não quer dizer que você vai esquecer do passado, né? Você só vai iniciar um novo capítulo da sua história, do seu livro. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são um indício do que resta nele a corrigir. Nós vimos as causas anteriores das aflições. Então, ele vai ser punido pelo mal que ele fez. E aí, nessas tendências ruins que ele tem que, durante essa punição, durante esse processo de sofrimento, começar a refletir sobre as suas más tendências para que ele compreenda aonde ele pode melhorar, o que ele pode corrigir. Sendo nisso que deve concentrar toda a sua atenção, ou seja, no que ele pode corrigir. Porque do que está completamente corrigido, não lhe resta nenhum traço. Então, se você tem um traço de imperfeição, aquilo ali tem que ser trabalhado, aquilo ali tem que ser corrigido. Se você aquela questão você já superou, você não vai ter resquícios daquilo, né? Você não tem o porquê sofrer, você não tem o porquê passar por algum tipo de sofrimento para corrigir uma coisa que já está corrigida. E aí ele continua, as boas resoluções que tomou, então olha só, você traz a bagagem, você traz aquela bagagem, você vai passar por algumas questões, obviamente, para se melhorar, decorrentes de algum erro do passado, mas você também traz a bagagem daquilo que você aprendeu, daquilo de bom que você fez. E aí põe as boas resoluções que tomou são a voz da consciência. Então, de onde que vem essa voz da consciência também? Vem muito do nosso amadurecimento enquanto espíritos, que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá força para resistir às más tentações. De certo, este esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Então, aqui Kardec explica para a gente de que esse esquecimento é só durante a vida corporal. Né? Enquanto espíritos, nós vamos relembrar das nossas outras existências e de tudo que fizemos. E aí, beleza, jóia, então eu entendi, desencarnei, vou lembrar de tudo. E enquanto eu estou encarnado, eu ainda sou um espírito.
eu desdobro, não desdobro? Então, há essa possibilidade de lembrar disso durante o desdobramento? E Kardec vira e explica que sim. E aí ele fala, pode-se dizer que não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, prova da encarnação, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Então, quando há o desdobramento do espírito, ele vai ter consciência dos atos anteriores dele. Então, ele vai saber o porquê ele sofre, ele vai saber exatamente quando ele desdobra o porquê que ele está passando por aquele sofrimento naquele momento atual da vida dele. E sofre justamente, ele deixa muito claro, o sofrimento não é injusto. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior da relação. Mas a falta de uma lembrança precisa que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais. Ele aure novas forças nesse instante de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Então, o espírito, quando ele emancipa a alma dele, né? Quando ocorre a nossa emancipação da alma, né? Estamos dormindo, então vai ocorrer a emancipação da alma. Nós vamos ter contato, nosso espírito tem a consciência do que fizemos e nós conseguimos fazer exatamente essa ligação. Ali nós vamos ter forças para continuar nesse momento. Então, é muito importante, gente. Às vezes nós estamos passando por um momento de plena perturbação. Já falamos sobre a questão né, vocês já devem ter ouvido falar sobre a questão da higienização do sono, da preparação para o sono, né? O sono é um momento muito importante. Então, é muito importante que nós estejamos, que o nosso espírito esteja preparado, exatamente porque é ali, naquele momento que ele desdobra, que ele vai compreender tudo o que se passa nessa vida e adquirir forças para que os problemas que nós estamos passando hoje, aqui na Terra, enquanto espíritos encarnados, nós vamos adquirir forças e conseguir enfrentar de uma melhor forma, vamos ser melhor intuídos. Então, é muito importante esse processo do sono. Então, no mais, era isso que eu queria dizer, né? É uma parte muito bacana sobre a questão do esquecimento do passado. Nós temos que entender que Deus é justo, é bom. Então, esse esquecimento do passado, ele também decorre, né, dessas leis divinas e decorre da justiça divina. Então, já falamos então sobre as causas anteriores, as causas atuais e falamos também do porquê que nós esquecemos algumas dessas causas, vamos por assim dizer. Então, uma ótima semana para vocês e até a próxima.